Olá, tudo bem com vocês? Quando será que nós conseguimos observar variações aos padrões da primeira lei? Ou seja, eu tenho uma situação em que eu estou atuando e avaliando apenas o padrão de herança relacionado com um único gene e eu não observo uma produção na minha geração F2 produzida de parentais puros com uma geração F1 cruzada entre si, a proporção de 3:1. Quais serão os fenômenos moleculares que podem afetar alterando a característica dos alelos? Vamos compreender? Vamos partir aqui então de um exemplo que nós já conhecemos, uma situação de dominância completa, que vai respeitar o meu 3:1. Então percebam aqui, eu posso ter um gado holandês ali, que ele vai ter um padrão preto e branco malhado, designado pelo nosso alelo dominante Bzão, ou então um padrão também malhado, mas de vermelho e branco, designado pelo nosso alelo Bzinho. Assim sendo, se eu tenho uma dominância completa de Bzão sendo maior, ou seja, dominando sobre Bzinho, na minha geração parental, se eu cruzar Bzão, ou seja, animais homozigotos dominantes pretos, de manchas pretas, com Bzinho, animais homozigotos recessivos de manchas avermelhadas, eu vou ter uma geração F1 100% de animais pretos. O meu Bzão produzido aqui apenas é o tipo de gameta que eu posso ter, e Bzinho é o tipo de gameta que o seu outro parental pode me oferecer. Assim sendo, a minha geração F1 é 100% heterozigota Bzinho, de coloração preta, como aqui em cima. A nossa geração F2 produzida, então, ela vai ser fenotipicamente 3 pretos para 1 vermelho, ou seja, 75% preta e 25% vermelha, ou então, genotipicamente falando, 1:2:1, pensando em animais homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos, respectivamente. Assim sendo, eu tenho um modelinho comum aqui de dominância completa e de fácil compreensão. Como que um modelo de dominância completa desses pode funcionar? Pode ser simplesmente que eu tenho uma enzima funcional e quando eu não tenho nenhuma cópia da mesma funcional, a minha característica vai aparecer. Então eu tenho a enzima funcional, ela é dominante, a minha enzima não funcional, ela é recessiva. Ou também eu posso ter um modelinho aqui de dominante negativo, ou seja, onde eu tenho uma proteína selvagem que apresenta uma determinada função. Então ela, quando está aqui presente, ela é homodimérica e, consequentemente, ela produz o que ela deve fazer, ela realiza a atividade celular adequada. Mas se por acaso eu tenho uma proteína mutante com as duas cópias mutadas, eu não tenho funcionalidade. Entretanto, como é necessário a formação de um dímero, ou seja, dois produtos daquele mesmo gene interagem entre si, caso eu tenha um animal heterozigoto como esse aqui ao lado, que seria o meu animal emisão mais aqui, ele está apresentando uma característica tal onde a minha cópia mutante ela interage o produto dela em proteína com o produto da minha cópia correta e faz com que o nosso complexo proteico quaternário final não seja funcional. Ou seja, eu tenho uma situação como essa aqui. Se eu tiver apenas uma cópia desse meu alelo, ele vai levar a um problema ou vai levar a uma alteração, seja ela uma alteração de cor, ou seja ela uma doença propriamente dita. Assim sendo, eu posso ter uma característica negativa que envolve a não funcionalidade de uma determinada enzima, também expressa por uma característica que seja dominante, por um alelo dominante. Mas nessas situações eu tenho um extremo também, onde o indivíduo heterozigoto ele apresenta a característica relacionada com o alelo dominante. Será que eu não posso ter ali um meio do caminho nessa situação? A gente poderia ter um fenômeno tal onde eu tivesse duas doses da minha proteína, ou seja, duas doses do meu alelo mais aqui, um fenótipo selvagem completamente correto. Se por acaso eu tenho 0 doses do mesmo, ou seja, não tenho nenhuma quantidade, nenhuma cópia funcional, eu vou ter aqui o meu fenótipo mutante. Ou então uma situação aqui intermediária, onde uma dose ela é inadequada, ou seja, ela é incapaz de desempenhar a função para a qual foi planejada. Assim sendo, eu vou ter também um fenótipo mutante aqui. Percebam que, por mais que eu tenha uma cópia ainda, essa cópia não é funcional o suficiente, a presença apenas de uma cópia adequada, o produto final dela não é funcional o suficiente para desempenhar a função celular. A gente pode pensar numa situação como essas aqui, onde eu tenho a produção de fibras de colágeno aqui na nossa osteogênese imperfecta, e se por acaso eu vou ter uma combinação final do produto do gene alfa 1, duas cópias, duas proteínas do mesmo para uma cópia do nosso alfa 2.
Se por acaso eu tiver aqui uma alteração aqui no alfa 1, eu vou ter uma expressão mais baixa dessa nossa fibra de colágeno alfa 1 e eu não consigo fazer essa proporção 2:1 aqui sendo produzida. Logo, por mais que o meu padrão de herança no final lá vai ser o mesmo esperado, eu tenho a produção de um alelo funcional, esse alelo consegue produzir uma proteína, que no final das contas, pelo menos de uma das cópias, tem as características, mas dada a função celular, você apresenta ali uma haploinsuficiência, enquanto nós observamos o padrão de herança, quem recebe uma cópia mutada ou duas cópias mutadas, continua apresentando a característica, logo, esse nosso alelo que causa a doença, que estraga a função do nosso colágeno, ele é dominante e, por consequência, o indivíduo aqui heterozigoto tem o nosso alelo não funcional. Mas será que nós temos outro tipo de interação entre os alelos que não seja apenas de dominância completa? Um exemplo é de ausência de dominância. Vamos pegar uma situação como essa. Eu tenho aqui um animal alazão no meu parental, que ele tem um alelo Dzinho, e um animal de coloração cremelo aqui, que ele é Dzão. Ambos são puros. Entretanto, eu não tenho uma dominância de Dzão sobre Dzinho. Eu tenho uma relação de igualdade entre os dois. Assim, quando eu cruzar esse animal Dzão, que só produz gametas Dzão, e o animal Dzinho, que só produz gametas Dzinho, eu vou ter uma geração F1 que ela é integralmente, ou seja, 100%, de animais Dzão. E esses animais não serão animais cremelos, eles serão animais palomino. Ou seja, na nossa geração F1 eu vou ter 100% de animais palomino, Dzão, que apresentam uma terceira coloração aqui, diferente desse nosso tanto parental cremelo quanto do parental alazão. Assim sendo, eu vou ter uma proporção genotípica de 1:2:1 na minha geração F2, caso eu venha a cruzar novamente esses animais da minha geração F1, e uma proporção fenotípica também de 1:2:1. O que acontece é que o animal heterozigoto tem uma outra maneira de expressar esse fenótipo que não igual ao dos seus homozigotos parentais. Na nossa geração F2, podemos observar aqui então 1/4 de cremelos para 2/4 de palomino para 1/4 de alazão, ou seja, 1/4 de Dzão, 2/4 de Dzão e 1/4 de Dzinho. A minha proporção genotípica aqui em cima ela é igual à nossa proporção fenotípica. Outra possibilidade é a dominância parcial, ou seja, onde eu tenho um alelo que ele vai dominar parcialmente sobre o outro. O que isso quer dizer? Vamos ter um indivíduo, então, homozigoto para o alelo que ele é parcialmente dominante, que tem, por exemplo, aqui nessas nossas galinhas, uma coloração prateada. Nós temos uma coloração dourada no animal que ele é homozigoto recessivo, que apresenta aqui apenas o nosso alelo Szinho. Já o animal heterozigoto, pelo fato da dominância parcial, ele não vai nem apresentar aqui a característica completa do prateado, mas ele é muito mais próximo a esse nosso animal prateado do que o nosso animal dourado, nosso animal Szinho. Logo, se eu partir de uma geração parental que produza animais prateados puros, Szão, com animais dourados, Szinho, ela vai gerar uma geração F1 de animais pratas com um pouco de dourado, ou seja, esses animais que são classificados aqui como mestiços. 100% dos mesmos, Szinho. Se eu observar aqui a minha geração F2, eu vou ter 1:2:1 de animais prateados, mestiços e dourados, e 1:2:1 dos meus genótipos Szão, Szinho. Ou seja, eu também vou alterar ali a proporção fenotípica observada na minha geração F2. O caso que vocês devem conhecer já muito bem, já devem ter ouvido falar, da nossa anemia falciforme, onde eu tenho uma hemácia normal e o fenótipo celular da nossa hemácia falciforme é aqui em forma de foice. Se nós olharmos, nós estamos falando lá da nossa hemoglobina subunidade beta. Quando nós chegamos no nosso 7º aminoácido, eu deveria ter aqui um glutamato, um ácido glutâmico, mas eu posso ter alterações nele que vão levar à produção de uma glicina, de uma valina ou de uma alanina. Qualquer uma dessas três alterações aqui vai levar a uma hemácia em formato de foice. Assim, se eu olhar para o DNA, eu posso ter uma substituição aqui nessa posição de um A para um G, de um A
para um T ou de um A para um C, que vai me levar a essas alterações aqui na sequência do gene da nossa hemoglobina subunidade beta e produzir, no final das contas, uma hemácia com formato de foice. Se nós pensarmos aqui, eu estou falando da minha proteína bem no seu começo, ali no nosso 7º aminoácido, próximo ali à região ali que vai apresentar essa nossa variação, porque é onde a mesma tem uma importância. Assim, na anemia falciforme, eu vou ver um fenômeno de sobredominância. Qual é a característica que eu estou falando aqui? Se por acaso eu tenho um indivíduo que seja Hzinho aqui, ele não vai ter anemia, mas ele vai ser suscetível à malária. Ou seja, em situações normais, onde a malária não é endêmica, este indivíduo aqui tem vantagens, porque este nosso não terá problemas tanto no transporte de oxigênio quanto na quantidade ali de hemácias funcionais. Por acaso eu tenho um indivíduo aqui que seja Hs, ou seja, que apresente esse alelo, ele vai ser resistente à malária, mas vai ser portador dessa característica da anemia falciforme. Assim sendo, se eu cruzar uma geração parental aqui de um animal Szão, ou seja, Hzão, contra um animal Hzinho, o que eu vou ter? Uma geração F1 aqui, que é 100% resistente à malária e que não apresenta a anemia falciforme. Por quê? Porque por mais que ele tenha parte dessas nossas hemácias ali com algum tipo de problema ou com uma não necessária formação adequada, nós teremos, em última instância, transporte adequado de oxigênio e, além disso, uma resistência à malária. Por isso a ideia de sobredominância, onde um indivíduo aqui que apresenta a heterozigose, ele tem melhor desempenho do que os dois nossos homozigotos observados. Na nossa geração F2, então, nós teremos 1/4 de indivíduos Hzão, Szão, que são resistentes à malária, mais anêmicos. Teremos 2/4 aqui de indivíduos que são resistentes à malária e resistentes à anemia, que são os Hzão, Szão, Hzinho. Teremos 1/4 aqui de indivíduos que são resistentes à anemia, ou seja, eles não têm anemia, mas são suscetíveis à malária. Logo, estes indivíduos aqui do genótipo intermediário, do nosso genótipo heterozigoto, eles apresentam uma característica particular e que ela é mais interessante do que os dois extremos homozigóticos. Para relembrarmos um pouco, então, uma variação do padrão de herança baseado na primeira lei, na qual o alelo dominante, quando em heterozigose, não apresenta sua característica de maneira plena, mas sim uma mistura das duas possibilidades fenotípicas, é uma dominância parcial, como no nosso caso das galinhas mestiças. Já uma variação do padrão de herança baseado na primeira lei, na qual o heterozigoto de um gene com 2 alelos apresenta a combinação de características positivas, é um caso de sobredominância, como no caso da anemia falciforme, onde o nosso indivíduo heterozigoto ele apresenta uma vantagem na combinação das características, tanto do alelo recessivo quanto do alelo dominante, ou seja, ele combina a resistência à anemia com a resistência à malária. Outra possibilidade é termos alelos que sejam letais, ou seja, um gene que, quando apresenta uma combinação específica de alelos, ele leva à letalidade, ou seja, à morte dos indivíduos que apresentem essa característica. Vamos utilizar como exemplo aqui essas raposas. Para o nosso locus S, o alelo Szinho é letal em homozigose. Se eu tenho uma raposa Szão, ela vai ser prateada, aqui do tipo silver. Se ela tem um alelo Szão e um alelo Szinho, ou seja, ela é um genótipo heterozigoto, eu vou ter uma raposa com fenótipo platinum aqui. Entretanto, se eu realizar um cruzamento de Szão, Szinho com Szão, Szinho, ou seja, cruzar dois animais heterozigotos, dado que o Szinho é letal em homozigose, o que vai acontecer? Quando nós fecundarmos, nós iremos ter um alelo, um indivíduo com genótipo Szão, dois indivíduos com genótipo Szão, Szinho e um indivíduo com Szinho, mas isso pensando lá no zigoto, na fecundação. Essa é a proporção esperada. Entretanto, este nosso aqui indivíduo Szinho, ele é inviável, porque esse nosso gene, quando apresenta 2 alelos Szinho, ou seja, alelos homozigotos recessivos, não tem capacidade de continuar, não tem sobrevida. Assim sendo, nós temos no nascimento apenas aqui uma proporção de 1 Szão silver para 2 platinum, ou seja, 66% de platinum e 33% de silver. Aparentemente, nós temos, e parecia que a segregação independente dos nossos fatores não está
ocorrendo adequadamente, mas não. O que nós observamos aqui é que este nosso genótipo específico leva ao falecimento e à letalidade dos animais que o representam, e por isso a proporção fenotípica observada na nossa geração ela é diferente do esperado. Outra possibilidade é um fenômeno de polialelia, ou seja, nós estávamos vendo até então situações em que eu tinha azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, ou seja, 2 possíveis alelos. E quando eu tenho mais de 2 alelos para um mesmo locus, ou seja, uma única posição genômica com mais sabores possíveis para aquele mesmo gene. Peguemos como exemplo aqui esse nosso alelo cezão. Nós podemos ter o alelo cezão, o alelo Czinho CH, o alelo Czinho H e o alelo apenas Czinho. Percebam, cada indivíduo, se ele for diploide, vai ter apenas 2 alelos. Existem vários alelos aqui para essa característica, mas o indivíduo em si ele só vai ter 2. Nós temos então um maior tipo de combinações genotípicas que esse indivíduo pode apresentar. E aí nós temos que entender que existe uma cadeia aqui de dominância alélica, ou seja, o nosso alelo Czão, que é aqui o nosso alelo do tipo agouti, ele domina sobre todos os demais. Ou seja, uma chinchila, as nossas simpáticas menininhas aqui de baixo, que seja Czão, 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 Czinho, CH, Czão, Czinho, H, ou Czão, Czinho, vai apresentar o padrão agouti. Se por acaso eu tiver um animal que seja Czinho, CH, Czinho, CH, Czinho, CH, Czinho, H, ou Czinho, CH, Czinho, ele vai apresentar esse padrão chinchila aqui de pelagem. Se por acaso eu tiver um animal do tipo himalaio, ele vai apresentar aqui Czinho, Hzinho, Czinho, Hzinho, ou Czinho, Hzinho, Czinho. E, por fim, um animal albino ele só aparecerá quando tiver 2 alelos Czinho. Ou seja, um animal com genótipo Czinho, Czinho. Percebam que eu tenho mais combinações quando eu olho para um único gene e justamente eu tenho que avaliar essa minha relação de dominância entre os distintos alelos dessa nossa composição para conseguir definir qual dessas características é a característica que será expressa fenotipicamente. Outra possibilidade é eu apresentar uma polialelia, mas com uma codominância, ou seja, quando eu tenho um alelo Iazão igual a um alelo Ibzão e que ambos dominam sobre um terceiro alelo Izinho. Isso é justamente uma relação dos tipos sanguíneos que vocês já devem conhecer. Então vamos ver aqui, por exemplo, um genótipo Iazão-Azão ou Iazão-Izinho vai nos trazer um fenótipo do tipo sanguíneo A. Se eu avaliar um genótipo Ibzão-Bezão ou Ibzão-Izinho, ele vai ter um tipo sanguíneo Bzão. Já uma combinação de Iazão com Ibzão, dado que Iazão não domina sobre Ibzão, porque eu tenho uma codominância aqui presente, eu vou ter tanto o tipo sanguíneo A quanto o tipo sanguíneo B, ou seja, um tipo sanguíneo AB. Já se por acaso aquele indivíduo apresentar apenas alelos do tipo Izinho, ou seja, um indivíduo Izinho, ele vai apresentar o tipo sanguíneo O, que só aparece em homozigose. E aí nós teremos uma situação de polialelia, porque aqui eu tenho 3 alelos, são mais que 2 alelos, associada com uma codominância entre 2 alelos dos mesmos. Vamos reforçar aqui um conceito, então. O cruzamento entre 2 animais heterozigotos para o gene A produziu uma proporção de um indivíduo homozigoto dominante para 2 indivíduos heterozigotos, com ausência de homozigotos recessivos. Qual é a variação ou padrão de herança da primeira lei aqui observado? Dado que nós não temos indivíduos homozigotos recessivos aqui aparecendo, eu tenho uma situação de genes letais, onde apenas indivíduos heterozigotos são observados, por isso tem uma proporção de 1 para 2. Agora que nós já sabemos que outros tipos de interações podem ocorrer em alelos de um mesmo gene, vamos lá estudar e fazer alguns exercícios? Até mais e bons estudos!